Tudo bem, pessoal? Então, estamos dando início aqui à semana de recepção aos novos pós-graduandos e pós-graduandas da PUC. Eu sou o Márcio Menberg, eu sou doutorando em Direito e sou membro da Associação de Pós-Graduandos. A gente preparou aqui várias atividades para explicar um pouquinho da PUC, um pouquinho da pós-graduação para os ingressantes e as ingressantes. E hoje a gente chamou aqui o Pedro Maricato e a Vanessa Teles, que são da equipe da biblioteca e que já têm promovido há bastante tempo essas palestras de orientação aqui sobre os recursos tecnológicos e todas as funcionalidades que estão disponíveis aos pós-graduandos da PUC e que são muito úteis na nossa vida acadêmica. Então, vou passar a palavra ao Pedro e acho que pelo chat, eventualmente alguém, se o pessoal quiser fazer uma pergunta e interromper ele enquanto ele estiver falando, pode colocar pelo chat. E ao final, abre para as perguntas, para o debate, para conversar um pouquinho, né? Tem algumas pessoas da APG que estão aqui comigo. Eu vi a Cris, eu vi a Ana Tércia e vi o Labruna. A Ana Tércia vai ajudar um pouquinho também aqui nessa coordenação. Bom, Pedro, a palavra é sua. Legal. Obrigado, Márcio, pela apresentação. Como o Márcio disse, meu nome é Pedro Maricato, sou bibliotecário da instituição e sou atual gerente de bibliotecas da instituição. O que a gente se propõe a apresentar para vocês hoje é especialmente conteúdo que vocês podem acessar remotamente. Tá? As bibliotecas da PUC contam com acervo físico muito expressivo, muito importante, mais de 800 mil exemplares distribuídos nos seus diversos campi. Mas o foco hoje, e cada vez mais, não só por conta do momento mesmo que a gente vive, mas cada vez mais pela questão de mobilidade, de acessibilidade, os recursos que estão disponíveis em meio digital são ferramentas aí que eu considero muito importantes aí, imprescindíveis para vocês utilizarem para os seus estudos, para o desenvolvimento das suas dissertações e das suas teses. Tá, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente falar um pouco a respeito desses conteúdos que a gente tem disponíveis, desde como é que eu chego no conteúdo, como é que eu acesso esse conteúdo e o que é que eu posso fazer para já tirar proveito dele nesse período. Tá, eu compartilhei com vocês aí, para começo de conversa, um link da equipe Teams da biblioteca, onde vocês têm já a possibilidade de nos acionar, tanto através do chat aqui, das postagens, como também através do agente de serviços, tá? Em que vários desses temas que a gente tem apresentado ficam aqui também acessíveis para vocês, para reuniões conosco, seja individual, seja em grupo. Então, se vocês estiverem já desenvolvendo um trabalho aí e estão lá num processo inicial da escrita e falam, olha, Pedro, eu preciso levantar materiais, publicações aí, artigos científicos a respeito do tema X. Qual é a melhor base de dados? Qual é o ponto de partida, tá, para eu fazer esse levantamento bibliográfico? E aí vocês poderiam, por exemplo, vir aqui e verificar o que a gente tem à disposição dentro de pesquisa em base de dados. Tá? É uma atividade que pretende apresentar para vocês as melhores bases disponíveis para busca de conteúdo na temática que vocês realmente precisam focar. Tá? Então, a gente pode realizar essas atividades individualmente ou em grupo. Se tiver uma escrita, olha, eu tenho um grupo que está fazendo, a gente pretende escrever um trabalho aqui, um artigo científico sobre o tema X, e gostariam aí de se reunir conosco para ter uma assessoria na busca de informação, ou mesmo no uso de gerenciadores de software, gerenciadores de referência, em que vocês podem coletar e organizar esses artigos científicos e depois citar e referenciar de acordo com a norma e de maneira otimizada dentro de um editor de texto, tá? Ou uso de outras ferramentas quaisquer que a gente tenha aqui à disposição.
desde normas, preenchimento de currículo Lattes, visita virtual à biblioteca, que seria uma apresentação geral dos nossos recursos. Basta, então, que eu selecione aqui dentro do Teams a atividade que eu quero que seja apresentada para mim, seleciono a data, seleciono o horário e adiciono meus dados aqui e está agendado. Na data e horário marcados, a gente vai entrar em contato com vocês via Teams, chamá-los via Teams, e a gente faz uma reunião compartilhando tela, ou você também compartilhando sua tela, dependendo do que vocês querem ali, então, aprender ou tirar dúvidas, enfim. Então, ponto de partida para acesso a conteúdos que a gente tem disponível, e aí eu destaco como o primeiro deles a biblioteca digital que nós temos, tá? E que tem aí hoje um total de mais de 10 mil livros. O passo a passo, sempre a gente coloca como sendo o seguinte: página inicial da PUC São Paulo, aqui, do lado de cima, sempre como ponto de partida mais fácil, os atalhos que a gente encontra aqui em Eu Sou PUC. Então, a gente vem em Eu Sou PUC, acesso à biblioteca, e aqui é interessante porque a gente tem atalhos para o ambiente Moodle, para o portal acadêmico, para o Office 365. Nesse momento, foco na biblioteca. Então, vou até a página inicial da biblioteca. E, inicialmente, o que a gente vai buscar, então, acessar são os livros digitais. Aqui, a gente tem a opção, a possibilidade de começar uma pesquisa no catálogo da biblioteca. Tem a opção de busca por todos os materiais, isso inclui material físico, material impresso, né? Mas o que a gente vai focar hoje são nos livros digitais, porque esses realmente podem ser utilizados nesse período especificamente. Então, seleciono somente e-books e a gente poderia buscar por um tema qualquer aqui, associando, por exemplo, um termo do título e um termo o sobrenome do autor, por exemplo. Mas vou aqui só adicionar aqui uma pesquisa simples por direito civil. Faço a pesquisa, sou levado então à página de respostas do catálogo da biblioteca. E o que a gente tem aqui são os resultados encontrados. São eles, para essa pesquisa que a gente fez, tá? 673 resultados localizados. Eu posso considerar que os resultados estão um pouco genéricos, e aí falo, tá, eu quero algo mais específico. Tá? Então, eu quero, por exemplo, buscar refazer essa pesquisa minha. Vou clicar aqui no topo. Vou clicar aqui no topo em busca por palavras. E aí retorno com isso à página inicial, onde a gente pode ser mais específico quanto à pesquisa. Quero buscar em todos os campos? Não. Quero direito civil só no título? É uma opção. Quero buscar no autor? É possível também. Para livros digitais, eu recomendo só que não se pesquise no assunto. Nem todos os livros estão indexados. Tá? Então, busque ou em todos os campos ou no título. Tá? Então, eu quero buscar direito e civil exatamente no título. Só em bibliotecas digitais, em outros momentos seria interessante, a gente poderia recorrer ainda às bibliotecas físicas, simplesmente deixando aqui em todas as bibliotecas, mas nesse momento o que nos interessa são só os conteúdos digitais. Então, dou um OK. E agora eu baixei meus resultados aqui para 195, todos eles constando aqui direito e civil no título. Tá? Então, vamos considerar que eu tenho interesse, por exemplo, no livro Introdução ao Direito Civil. Clico em Faça Login, nessa coluna aqui, em que a gente tem na coluna
aqui a coluna chamada link, clico em faça login e depois em texto completo. Tá? 2 passos. Então venho, faça login, sou direcionado à página inicial da biblioteca digital. Aqui, vale frisar, os alunos, vocês alunos e alunas, utilizarão o RA, as letras e números, e a senha, sempre os 6 números do CPF que precedem o dígito verificador. Mesmo que vocês tenham alterado essa senha em algum momento. Tá? Aqui ela não é alterada, é a única área ainda da instituição, desses acessos, em que permanece o mesmo padrão de senha inicial de vocês. Então, sempre os 6 números do CPF que precedem o dígito verificador, isso está detalhado aqui ou exemplificado. Tá? Então, acesso, clico em entrar. Ele vai carregar a página inicial da biblioteca, geralmente vai me apresentar, se eu já acessei ela anteriormente, geralmente ele vai me apresentar aqui o último livro que eu acessei. Tá? Então, não tem nada de errado nisso. A única coisa é que eu vou alternar a tela e volto aqui para o livro que eu tinha interesse, Introdução ao Direito Civil. E agora eu venho no passo 2, no texto completo. E aí, dentro da biblioteca digital, dessa janela, a gente é direcionado exatamente àquele livro que a gente está buscando, inclusive a altura do livro em que a gente parou a leitura. Esse aqui, por exemplo, ele não abriu a capa do livro, que seria o caso se fosse um livro que eu nunca tivesse acessado. Ele já abriu a altura do livro em que eu parei a leitura. Muito bem, o que a gente tem e que vale destacar aqui dentro? As possibilidades de navegação e interação com esse conteúdo. Por quê? Porque é um livro, serve naturalmente para leitura, mas eu posso tirar proveito disso aqui considerando que é um livro digital e não um livro físico. De que maneira? Está usando navegação por sumário, que é tópico a tópico, e que aí me permite ir direto lá a um trecho do livro, tal qual, ou de maneira muito semelhante a um livro impresso. Não é? Agora, além disso, eu tenho uma outra opção aqui que enriquece um pouco mais essa opção de busca dentro do conteúdo, que é a busca em texto completo. Tá? Então, essa busca não deve ser confundida com a que a gente tem disponível lá naquela primeira etapa de pesquisa, em que a gente busca especialmente o título do livro ou as áreas mais gerais, introdução, por exemplo, ao direito civil. Agora, dentro do direito civil, a gente tem lá temáticas diversas. Né? Então, aqui a gente procuraria no texto completo, por exemplo, alguma coisa que fosse relacionada a essa área. Tá? Eu não tenho certeza se honorários pode trazer alguma ocorrência aqui dentro. Tá? Tem até uma ocorrência. Vamos tentar algo um pouco mais abrangente. Vamos ver se casamento. Pronto, está aqui. Casamento é um tema mais recorrente. Então, é interessante que a gente tem, diferente da pesquisa lá do catálogo, aqui, buscando em texto completo, a gente encontra todas as ocorrências desse termo dentro do livro digital. 48 resultados apresentados desde lá do prefácio, ao perfil do autor, ao capítulo 3, generalidades, ao capítulo 5, fontes históricas. Então, a gente vai encontrando já a ocorrência do termo casamento, ou do termo específico que a gente está buscando, de maneira contextual, já verificando o que é que a gente tem no entorno daquilo ali. Então, isso já facilita bastante um direcionamento da leitura. Então, eu vou olhar, por exemplo, isso aqui, ó. Aqui, possivelmente, que resulta na falência do casamento. Ok, clico aqui, tenho interesse nesse tema, ou em casamento nesse contexto. Pronto, sou levado diretamente àquele trecho lá. E aí eu penso, estou lendo esse material, quero começar a fazer minhas anotações, meus destaques de texto, tudo mais, como se fosse um livro meu, pessoal. Tá? Então, tudo que eu posso, que eu faço aqui dentro de interação com esse conteúdo, é uma anotação minha, é uma anotação particular. Tá? Então, diferente de um livro físico, em que
Se for lá da biblioteca, a gente não pode sair fazendo destaque de texto, colando post-it, fazendo nota, porque outra pessoa vai ler. Aqui eu posso fazer isso à vontade, tá? Então, começo a selecionar os trechos que são interessantes para mim e vou já fazendo os destaques de texto em tudo isso aqui. Opa, tópico herança me interessa, tá? Então, vou selecionar isso aqui também e vou colocar uma anotação aqui dizendo que eu quero citar no primeiro capítulo da minha, por exemplo, da minha tese, do meu trabalho. Tá? Já vou colocando algumas notas também. Posso usar uma série de outros recursos aqui, desde notas com colorações diferentes, para quem gosta de identificar rosa como mais importante, vermelho como não deixe de estudar, alguma coisa desse tipo. Todas essas anotações que a gente vai fazendo e esses destaques de texto, eles vão sendo depositados aqui, também nessa ferramenta que fica na lateral, que é o bloco de notas. E aí a gente tem condições, então, de clicar também nos trechos em que a gente fez os destaques e retomar a leitura rapidamente. Então, clico aqui e vou direto para aquele trecho em que eu fiz aquele destaque ou aquela nota. Ainda, daí eu penso, ok, fiz leitura, fiz minhas anotações, já comecei então a fazer uma espécie de fichamento aqui, para quem gosta de fazer esse tipo de atuação aqui, de interação com o conteúdo. Vou fazendo aqui fichamentos com anotações diversas. E aí vou enriquecendo meus estudos, logo eu falo, pronto, agora eu tenho interesse em levar esse conteúdo para fora daqui, para continuar estudando com ele em outra área, em outra ferramenta. Tem essa opção? Tem. Tá? Então a gente tem aqui embaixo, tá? Quando selecionado o bloco de notas, as opções tanto de impressão, e aí a impressão seria um PDF, a possibilidade de gerar um PDF simplesmente, dessas anotações e destaques, ó, que são gerados dessa maneira, ou uma maneira que eu considero mais interessante, que é a de levar aqui a ferramenta OneNote da Microsoft, que é uma das ferramentas que vocês têm disponíveis via a parceria da Microsoft com a PUC São Paulo, que é acesso ao pacote Office 365. Então, o OneNote é uma espécie de bloco de super bloco de notas, em que a gente pode tanto adicionar notas de texto, como de vídeo, áudio, gravar conteúdos lá também, enfim. Então, é uma espécie de super bloco de notas. E aí eu tenho a opção de integrar essa leitura que eu estou fazendo e exportar esse conteúdo lá para a minha conta de fora daqui, selecionando então biblioteca, a minha conta de biblioteca, e aí clico em enviar. Fora aqui, onde é que vai aparecer para mim? Dentro do meu OneNote, que é lá, aqui para que eu possa acessar essa área, vou lá em office.com, acesso com as credenciais, as mesmas credenciais que vocês utilizaram para acessar o Teams, tá? Para essa reunião, venho aqui nos meus aplicativos, venho em OneNote, acesso meu bloco de notas, e aí todo esse conteúdo que eu venho, tirando ali desses estudos, dessas leituras da biblioteca digital, das leituras e anotações, destaques de texto, todos eles vão sendo compilados aqui, ó. Então, eu tenho Vida Líquida, um dos livros que eu li e fiz anotações. Tenho Introdução ao Direito Civil, também com as minhas anotações. Tenho Dicionário de Relações Internacionais. Tenho da Educação Infantil um outro livro. Tenho outras anotações também de Introdução ao Direito Civil. Tenho Tratado de Geriatria. Todos os meus livros
em que eu fui lá adicionando conteúdos ou estudando lá na biblioteca, agora eu acesso por aqui. E aqui continuo fazendo anotações e seguindo os estudos. Porque essa daqui é uma ferramenta que então permite que a gente continue utilizando. E com uma série de funcionalidades, características, tá? Desde ditado, de escrever aqui, fazendo ditado de texto, convertendo, então, voz para texto, ou vice-versa, também com funções de acessibilidade, pedindo para que ele leia para mim todo esse conteúdo que eu fiz. Também é possível através dessa ferramenta. Não é exatamente o foco nesse momento. Se vocês desejarem, depois podem agendar um horário conosco para a gente falar sobre essas funcionalidades do pacote Office em específico. Tá, então, fiz aqui, né, acesso aos meus livros digitais, fiz uma pesquisa, vamos considerar que eu tenha, então, finalizado esse estudo, fecho simplesmente essa janela do livro e que aí eu considere que eu ainda deixei pendente alguma outra coisa que eu gostaria ainda de navegar aqui e melhorar um pouco. Tá? Vou mudar de área, venho simplesmente em busca por palavras, e aí poderia pensar, agora eu quero dar uma estudada ou preciso dar uma olhada em metodologia científica. Metodologia Seleciono, então, bibliotecas digitais. Ainda vou buscar só no título, para ser um pouco mais específico. E vamos ver. Tenho lá minha página, novamente, a página de resultados do catálogo da biblioteca. E penso, tá, tenho interesse nesse primeiro livro. Não preciso, uma vez que eu acabei de fazer login na biblioteca digital, ou estou estudando nessa última 1 hora, nessa última meia hora, posso simplesmente vir aqui em texto completo e já seguir para o próximo livro dentro da biblioteca digital. E está aí, pronto. Então, o próximo livro já está aberto. Posso também seguir fazendo anotações, destaques de texto, tudo mais. Além dessas funções, pessoal, a gente tem aqui funções de acessibilidade, tá? Eu não vou abrir uma por uma, mas a gente tem opção de impressão de páginas para, então, acessar o conteúdo offline, opções de alteração de tamanho de fonte, tipo de fonte, cor do fundo, contraste, tamanho, espaçamento de margens, espaçamento entre linhas, tudo isso é possível. Leitura também, como um audiolivro, convertendo texto em voz, isso é possível também. E ainda, se a gente pensar em fazer uma citação simples, não é a melhor das citações, ele não está totalmente de acordo com a norma, mas já é uma opção, tá? Vocês selecionarem aqui embaixo a opção citar, sempre bastante importante, quando vai mencionar aí um conteúdo nos seus trabalhos, tudo mais. Então, pelo menos para ter uma referência inicial, esses dados aqui já são bastante importantes, mesmo que num segundo momento vocês usem um gerenciador de referências ou ajustem isso aqui à norma, tá? de referência mesmo, da forma como se faz. Dúvidas sobre livros digitais e acesso a essa biblioteca digital, pessoal? Não, até agora por mim está tranquilo. Não, senhor Pedro, tudo bem. Tudo bem, prosseguimos? Vamos ver periódicos digitais? Onde que eu acesso? Só voltando onde que eu acesso essa parte de citação, eu não vi onde que você clicou para... Perfeito, Elaine. Aqui embaixo, ó. Então, tem um livro lá aberto nesse momento. E tenho aqui embaixo, nessas aspas duplas, aqui embaixo, a opção de apresentar aqui uma referência bibliográfica. Tá? Então, clico aqui. Não estou vendo. Não está vendo na minha tela? Não. Vocês veem? Os demais estão vendo? Ah, tá.
para ver a mãozinha aí. Ah, Ok. muito bem. Então, está aqui, tá? A funcionalidade é essa daqui. E aí, quando a gente clica aí, ele gera aqui modelos conforme a ABNT, conforme a APA, que é da área de psicologia, ou Vancouver também, que é da área de saúde. Tá? Mas considerem que essa referência aqui é uma referência gerada de maneira automática e ela acaba reproduzindo muitos dos erros que os próprios editores adicionam aqui. Tá? Então, usem com cuidado, tá? Usem como um ponto de partida para vocês terem dados relacionados à referência, mas não como a referência final, tá? É mais uma ajuda do que uma solução definitiva. Só Vamos dar uma fazer olhada. pergunta. Pois não. Eu só consigo ter acesso a essas informações pelo computador, né? Pelo celular eu já não consigo. Danúbia, é até possível, sim, navegar na biblioteca digital via navegador de celular. E eu digo que é relativamente leve. Tá? Eu acho que é bem. Eu já fiz alguns usos, eu acho que é sempre mais prático para leitura mesmo, fazer no celular, ou pelo menos numa tela de tablet, de um iPad. Mas o navegador tem se mostrado bastante suficiente aí para carregar esses livros de maneira bem satisfatória. Não é pesado, não. Tá, obrigada. Pois não. Mais dúvidas, pessoal, a respeito de conteúdo desses livros digitais? Muito bem. Então vamos dar uma olhada em acesso. Desculpa, mais uma Pois não, Elaine. perguntinha aqui. Não tendo na biblioteca da PUC, tem possibilidade da gente acessar outras universidades por esses canais ou não? Livro digital, não. Tá? A gente tem que realmente conta com o material que está disponível na biblioteca digital. Eu estou bem pálido para vocês, não estou? Não, eu estou vendo aqui que acho que eu estou com a luz muito no meu rosto. Deve estar parecendo um fantasma aí, não? Eu vou tentar virar um pouco a luz aqui. Tá, bom. Então, Elaine, não. Tá? Livros digitais, só mesmo acesso a esses que a gente assina, tá? Que a instituição assina. Vamos dar uma olhada no portal de periódicos da CAPES? Tomando ainda como ponto de partida sempre, tá? Para esses conteúdos de acesso a fontes, conteúdo relacionado a fontes de informação, sempre como ponto de partida a página inicial da biblioteca, e aí a gente tem uma outra fonte bastante relevante, que é o portal de periódicos CAPES. O que é que a gente tem especialmente aqui dentro? Mais de 40 mil periódicos em texto completo e em diversos idiomas, muitos deles, naturalmente, em idioma inglês. Então, a gente clica aqui em periódicos da CAPES. Num primeiro momento, nós somos avisados aqui que a gente só está acessando o conteúdo gratuito. Isso significa que a gente vai ter acesso a um conteúdo muito restrito. Tá? Como é que eu sei, além dessa mensagem aqui, de que eu só estou acessando o conteúdo reduzido ou conteúdo livre? Verificando aqui, tá? Em acesso livre. Então, isso aqui significa que a gente tem um acesso muito reduzido e que não é o que a gente quer, porque a gente pode acessar muito mais conteúdo. Tá? Então, para tanto, a gente vai fazer o acesso via café, ou acesso via comunidade acadêmica federada, que é o que fica aqui no topo. Tá? Então, é sempre isso aqui, pessoal. Não confundam com o meu espaço, que está aqui do lado. Sempre acesso café. O acesso ao meu espaço significa você pode fazer um login aqui, criar um cadastro dentro do portal de periódicos da CAPES e salvar suas pesquisas também, para ir mantendo o seu histórico ali e tudo mais. Mas para ter acesso ao conteúdo mais amplo do portal, o que a gente faz é acessar via
Comunidade Acadêmica Federada. Então, a gente vem aqui, seleciona PUC/SP, clicamos em enviar, somos direcionados a uma página aqui de autenticação, e nessa página, aqui as credenciais que nós utilizaremos, no caso dos alunos e alunas, é RA, letras e números, mais essa senha que a gente utiliza para o Teams, ou para o pacote Office 365. Tá? Lembrando, a única senha que permanecem os 6 números do CPF antes do dígito do verificador é a senha lá da biblioteca digital. Aqui, sempre, então, essas credenciais. No caso de professores e funcionários que também podem acessar o portal da CAPES remotamente, a gente utiliza o prefixo do e-mail, que vem antes do @PUC São Paulo, e a senha também de acesso ao Office 365. Uma vez que a gente faz aquele processo de autenticação, agora está aqui a confirmação de que a gente está acessando o conteúdo mais amplo do portal da CAPES e não só o de acesso livre. Tá? Então, é isso que a gente precisa fazer para acessar o conteúdo completo aqui do portal. Formas de pesquisa que a gente tem aqui são as seguintes. Uma, busca por assunto, semelhante àquela que a gente fez dentro do catálogo da biblioteca. Embora lá a gente, como esteja geralmente pesquisando por livros, a gente vai usar muito, ou geralmente, temas mais abrangentes, temas mais amplos ali, mais gerais. Né? Enquanto, quando a gente quer buscar aqui por artigos publicados em periódicos, especialmente, embora a gente tenha muitos outros conteúdos aqui também, a gente vai sempre pensar na especificidade, porque a especificidade é uma característica desse tipo de fonte de informação. Né? Os artigos de periódico publicados em periódicos científico-acadêmicos, eles têm a característica de estudar o assunto no seu nível mais micro ali mesmo, pegando algo mais especializado, mais específico. Então, uma opção, simplesmente, tal qual no Google, começar uma pesquisa aqui, uma pesquisa livre, adicionando termos do autor, termos do título, termos que estejam no abstract ou no resumo de um material. Além disso, a gente tem aí opção de busca por periódico, quando eu tenho um periódico específico, eu quero navegar mesmo dentro da Nature, tá? Eu quero navegar dentro de um periódico específico, porque eu quero ver todos os sumários mais recentes, que são das publicações de um periódico X. Tá? Então, eu posso procurar o periódico aqui pelo título, pelo ISSN, que é o número identificador do periódico também. Tá? Pesquisa ainda por livro, buscando livros que estão disponíveis aqui dentro. Tá? E aí não vale confundir com os livros lá da biblioteca digital. Aqui a gente tem uma outra variedade de livros, e livros que eu posso dizer nem são tão atuais quanto os que a gente tem na biblioteca digital. E ainda, pesquisa por base de dados. Tá? E que significa o seguinte, a base de dados é uma ferramenta que geralmente compila conteúdos, especialmente de uma área de estudo. Tá? Então, por exemplo, a gente tem bases de dados específicas de psicologia, bases de dados específicas da área de direito, bases de dados específicas da área de saúde de uma maneira mais geral. Tá? E o que é que distingue, só para a gente compreender, a gente não vai focar nas bases de dados hoje, mas o que é que distingue uma pesquisa de uma busca aqui mais geral, de uma pesquisa que a gente deseja realizar dentro de uma base de dados? Como a base de dados, muitas vezes, então, é de um conteúdo específico, de uma temática específica, a gente encontra lá uma forma de classificação, de indexação daquele conteúdo mais aprimorada do que essa da página inicial. Tá? Nessa da página inicial, o que o portal da CAPES vai tentar fazer é o melhor que ele pode para varrer todas essas bases que tem lá. Então, desse ponto de vista, é legal, é interessante, porque com uma única pesquisa eu localizaria, em tese, tudo. Mas, por outro lado, eu não tenho filtros
o nível de filtro que eu encontro dentro das bases de dados é geralmente voltado mesmo à especificidade daquela temática, tá? Mas a gente poderia aqui começar uma pesquisa, e aqui vale, sempre que a gente pensa em base de dados, considerar o seguinte: qual é o idioma que está sendo indexado? Lembram-se, eu mencionei, a maior parte desses mais de 40 mil periódicos em texto completo estão em idioma inglês, muitas vezes. Então, a pesquisa aqui, para que a gente tenha um resultado mais efetivo, é importante que a gente faça considerando esses vários idiomas. Para tanto, valeria, por exemplo, a gente buscar por termos, tanto em português quanto em inglês, quando a gente está considerando, então, uma temática específica. Tá, vamos considerar ainda, vamos dar uma olhada em um tema aqui, filosofia. Um tema muito geral, tá? Não é um tema que eu diria, vale a pena buscar só pelo tema filosofia. E eu vou clicar em enviar e vou então ser direcionado. Tá? Normalmente eu diria, está buscando por artigos científicos, ao invés de buscar filosofia de uma maneira abrangente, o ideal seria que a gente buscasse um tema ou um autor específico, um filósofo específico, e ainda assim, dentro do pensamento desse filósofo, ainda ser mais específico, porque a gente tem ali ele discutindo em toda uma vida ali diversos temas da filosofia. Então eu buscaria ainda, às vezes, mais especificidade. Mas nesse caso aqui, vamos considerar que a gente tenha, filosofia como primeiro interesse, e eu tenho ainda um autor aqui, que é o Wittgenstein, e quero, então, fazer pesquisa sobre esse filósofo específico, ao invés de filosofia de uma maneira geral. Caí aqui na página de resultados, posso clicar aqui em busca avançada, por exemplo, para ter a possibilidade de um refinamento ainda melhor do que aquele que a gente viu inicialmente. Nesse momento, a gente tem que começar a entender que para pesquisas em bases de dados, e isso é comum à maior parte das bases de dados, a gente tem disponível os operadores lógicos ou operadores booleanos também conhecidos, que são AND, OR e NOT. E aí, isso aqui significa que a gente pode adicionar dois termos dessa maneira. Por exemplo, eu quero filosofia e quero Wittgenstein. Não quero algum autor ou alguém que tenha esse nome, mas que não esteja associado à filosofia, né? Então, eu quero exatamente esses dois termos. Tá? Poderia ainda usar aqui um segundo autor. E aí, para isso, a gente compreenderia ainda um pouco mais sobre essas expressões de busca. E para ilustrar melhor, eu sempre prefiro, inclusive para montar quando eu vou fazer as minhas pesquisas, eu prefiro utilizar um bloco de notas fora para ficar mais claro. Tá? Então, se eu tivesse interesse em buscar dentro do portal da CAPES ou em qualquer outra base de dados, eu consideraria idioma, tá? E a possibilidade de buscar em diversos idiomas. Se eu tivesse ainda interesse em dois autores em filosofia, mas eu quero considerar tanto Wittgenstein como Descartes. E aí, a gente já está utilizando aqui dois dos operadores lógicos, tá? AND e também o OR. Ainda existe o terceiro operador lógico, em que eu poderia colocar aqui que eu não quero nada relacionado a Kierkegaard, por exemplo, um terceiro autor. Então, eu quero filosofia e eu quero Wittgenstein ou Descartes, mas não quero esse outro autor associado. Com isso, a gente tem sempre possibilidade de fazer uma pesquisa mais refinada, mais aprimorada. Tá? Isso aqui funciona no Google? Não. Tá? Isso aqui é característica das bases de dados aí. Então, são recursos que valem muito a pena a gente conhecer. Se eu tivesse
interesse, então, em reproduzir essa pesquisa lá, eu ainda deveria, lembram-se que eu mencionei, questão do idioma, considerar aqui outros idiomas. E aí a gente tem filosofia, pelo menos isso aqui. É que é dessa forma, tá? Eu posso estar escrevendo, tô escrevendo errado, né? Philosophy. É isso em inglês? Confirmem para mim se eu estou escrevendo alguma barbaridade aqui. Philosophy, isso aí. Então, ó, o que é que a gente tem aqui nesse momento, então? Eu vou dizer para o sistema, tá? Isso é comum a todas as bases de dados, que eu quero que essa expressão de busca que eu estou elaborando abranja a pesquisa e execute a pesquisa segundo esse tipo de ordenação que eu estou estabelecendo aqui. Eu estou usando parênteses para dizer busque filosofia, philosophy, mais o autor 1, ou filósofo 1, ou filósofo 2. Então, isso aqui significa que eu estou trabalhando como se fosse com uma operação lógica, uma operação de matemática, executando, dizendo para o sistema, primeiro execute o que está entre parênteses. Tá? Isso aqui, e aí eu estou dizendo para ele o seguinte, você vai fazer a seguinte pesquisa para mim. Procure em português, filosofia e Wittgenstein, e procure também em inglês, philosophy e Wittgenstein. E busque também, tá, filosofia e Descartes, e também busque filósofo e Descartes. Isso faz toda a diferença, pessoal. Então, parênteses para realizar uma pesquisa ordenando por blocos de informação e para o nível que vocês têm, que eu digo que vocês estão estudando para fazer uma tese, uma dissertação, isso aqui, compreender isso aqui é bastante importante. Um detalhe, tá? O AND, ele é implícito. Eu digitei ele aqui, mas ele é implícito, ele não precisa ser digitado. No meio de dois termos, se eu não tenho nada mencionado, significa que eu estou estabelecendo, ou pré-estabelecendo, que aquilo ali é um AND. Eu quero esse, mais aquele. Tá? Então, nem precisaria, não vai mudar nada, às vezes eu deixo simplesmente para ilustrar, para visualmente ficar mais fácil compreender a pesquisa que a gente está fazendo. Então, nesse caso aqui, eu estou buscando trabalhos de dois autores diferentes, tanto em português quanto em inglês. E eu falo trabalhos de autores, não, podem ser trabalhos sobre, né, esses autores aqui também. Tá? Então, a gente tem aqui no portal da CAPES a opção de simplesmente vir aqui e colar essa expressão que a gente definiu lá, com os devidos espaços aqui, e digo buscar. E está aqui. Então, ele vai elencar para a gente, nesse momento, trouxe para a gente 2.000 resultados, que são aí formados por títulos em espanhol, nesse caso ele pegou, porque filosofia, da forma como a gente escreve em português, também é correspondente, tá, ao espanhol, a mesma coisa aqui, mais trabalho em espanhol, e por aí vai. E pegou, seguramente, também, se filosofia é escrito daquela forma que eu mencionei, ele também pegou trabalhos em inglês lá, como philosophy. E por aí vai. Então, vamos considerar. Agora, estou satisfeito com esse resultado, quero prosseguir. O que é que eu posso tirar ainda desse conteúdo? O acesso ao texto completo. Tá? Antes do texto completo, como passo só depois de realmente ter bem definida essa expressão de busca, eu ainda me permito aqui usar outros filtros que direcionam um pouco mais meus resultados. Tá? Mas não são filtros exatamente da expressão de busca, são filtros de características desses materiais. Por exemplo,
Quero ver só materiais publicados em revistas revisadas que passam por revisão por pares, que significa uma revista científica, tá? Ou ainda só revistas, ou só artigos, ou só livros, ou ainda só teses, e por aí vai. Ou ainda tópicos, que são possíveis a gente tentar direcionar um pouco esse conteúdo. Enfim, são filtros que permitem a gente ter um pouco mais de especificidade aqui quando a gente desejar. Nesse momento, se eu tenho interesse, se eu estou satisfeito com esse resultado aqui, quero acesso agora ao texto completo. A gente vai clicar então no título do material e aí a gente é direcionado não mais à página do portal da CAPES, mas à página do fornecedor desse conteúdo. Então a gente tem um conteúdo aqui, deixa eu ver, cada uma vai ter a sua característica, né? As páginas dessas revistas científicas, elas são semelhantes, mas tem lá cada uma um arranjo lá específico. E aí vou procurar localizar sempre um download PDF ou um full text, né? Nesse caso aqui está dizendo que eu tenho um link aqui para o texto completo, então vou testar esse link. Somos direcionados aqui, mais uma vez, à página do texto completo. Clico aqui, agora sim, no download PDF. E está aqui, tá? Material pronto, disponível na minha máquina. Não preciso mais seguir aí online se eu não quiser mais utilizar essa pesquisa. Tá? Vamos verificar um outro acesso aqui a um outro material, só para esse aqui, mesma base de dados, também então não vai fazer diferença. Então, eu queria só achar uma outra base de dados para a gente dar uma olhada e ver como é que ela se apresenta. Para a gente ver que são um pouco diferentes. Ó, quando a gente às vezes é direcionado à página de uma base de dados, que é inclusive uma base de dados que tem acesso aberto, inclusive, que é o Cielo, a gente às vezes não é levado à página específica daquele artigo, tá? É uma espécie de mau funcionamento aquilo ali, mas aí a gente tem, ó, aqui sempre as informações de onde e quando esse material foi publicado. Então ele está dizendo aqui o periódico em que ele foi publicado, o ano em que foi publicado, número 60 e página tal. Então eu tenho 2013, poderia simplesmente vir aqui, 2013, volume ou número 60, logo tenho o sumário aqui, e vou ter também aquela opção de baixar especificamente aquele artigo que eu tenho interesse. Tá? Só baixar ali. Pessoal, esses dois são conteúdos aí que vocês podem acessar e que são conteúdos que a gente pode dizer, ou fontes de informação que permitem a busca de conteúdo multidisciplinar em todas as suas áreas aí. Além dessas ferramentas, vocês têm dúvidas sobre o portal de periódicos da CAPES? Senão eu queria ainda apresentar mais uma ferramenta específica da área de direito, que seria uma das bases de dados que eu falo que são de temáticas específicas. Ou mesmo fazer perguntas sobre outras bases de dados. Por favor, se manifestem aí. Ninguém? Eu te pedi para ter alguma da área da saúde. Minha área é fono. Legal. E saúde mental. Né? Muito bem. O que eu recomendo, Elaine, na área da saúde, tá? E aí isso vale pelo menos para a gente conhecer um pouco como é que a gente poderia buscar aqui dentro bases de dados. Tá? A gente fez uma busca por uma temática geral ali, né, específica de filosofia e autores específicos, filósofos específicos, mas se a gente viesse, então, lá na página inicial do portal da CAPES, a gente viu que nós temos aqui, ó, base, pesquisa por base. Se a gente vier em busca avançada aqui por base, tá? Se eu sei o nome da base, ok, posso digitar o nome da base aqui. Se eu não sei, eu poderia vir aqui, clicar em busca avançada,
para checar quais são as bases de dados disponíveis em uma área do conhecimento específico. E aí a gente pode vir aqui em busca por área do conhecimento. Tá? Lembre-se que a gente está buscando bases de dados, não artigos nesse momento. Né? Então eu quero saber, por exemplo, dentro de ciências da saúde, se a gente teria aqui uma base de dados que abrangesse fonoaudiologia. Tá? Tem aqui, ele está mencionando 95 resultados. Muitas dessas bases de dados aqui que ele vai mencionar, ora, elas acabam abrangendo conteúdos também de outras áreas da saúde, tá? Mas ele está dizendo, existe um total de 95 que também tratam, que também podem ser utilizadas para se buscar conteúdos de fono. Se a gente tem, ó, e aí a gente tem aqui a listagem das bases. Essa daqui, Medline, ou PubMed/Medline aqui, é uma das bases mais importantes da área da saúde. A gente tem também, hoje, a Embase, que é uma base de dados muito importante, com conteúdos da área da saúde, e que vão abranger também saúde mental. Tá? Então, a gente vai pegar tanto fono, quanto vai pegar a área de psiquiatria, de psicologia, tudo mais. Então, Medline é uma delas. Se a gente não tem certeza do conteúdo que a gente encontra dentro de cada uma, a gente pode ainda clicar nessa informação, no ícone I aqui, para dar uma olhada e conhecer um pouco mais do conteúdo que está disponível aqui dentro. Então, ela está dizendo, olha, base de dados do tipo referencial, ou melhor, ela oferece, então, referências e resumos. Ela não tem, essas bases de dados especializadas, elas não têm como finalidade entregar para a gente o texto completo, e sim organizar referências e resumos de uma área específica e de maneira muito bem sistematizada, tá? Para que a gente tenha filtros os mais diversos possíveis. Exemplo dessa daqui, do PubMed, a gente poderia, assim, clicar, então, falar, olha, legal, quero dar uma olhada no conteúdo que a gente tem dentro dessa base de dados. Elas têm organizações que são semelhantes, tá? Mas que naturalmente acabam por privilegiar ali o conteúdo que ela se propõe a organizar, permitindo que filtros mais aprimorados para isso. Então, se a gente tem, essa daqui na verdade nem é esse link aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, Medline via... Aqui sim, agora a gente tem acesso à página inicial do PubMed. Nesse local aqui, assim como nas outras bases de dados, a gente poderia começar a fazer aqui, montar a nossa expressão de busca. A gente tem saúde mental, a gente poderia localizar aqui conteúdos de duas formas, ou uma pesquisa mais parecida também com o Google, sempre considerando aqui termos, por exemplo, termos compostos entre aspas, para dizer eu quero exatamente isso aqui, tá? Quero exatamente isso, não quero mental em cima e health lá embaixo. Tá? Eu não tenho certeza se é esse o termo, mas a gente poderia aqui ainda... como é que é o fono em inglês? A gente usa como speech, né? Speech é alguma coisa, que eu não me lembro muito bem. Therapist. 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 Dessa forma? Therapist. Therapist. Então, vamos lá. Ó, então, desculpa, aqui eu coloquei OR, me enganei. É esse termo mesmo? Tá certo? Acho que é com H. T-H-E. Não, T-H-E. T-H-E-R-A. T-H-E-R-A. Acho que é isso. É isso? Vamos testar. Aqui, pelo menos, a base sabe até, às vezes, nos ajudar aqui e falar, não, acho que você quis dizer isso, né? Então, eu tenho dois termos, tá? Eu não precisaria do AND, mais uma vez falando. Eu coloquei, de qualquer maneira, coloquei entre aspas esses aqui, porque são termos compostos. Então, a gente quer exatamente isso aqui. E
poderia rodar a pesquisa e verificar o que é que a gente localizou. A princípio não saiu nada, deixa eu tirar essas aspas aqui, só para ver se isso aqui influenciou. Speech, language disorders. Uhum. Agora sim, agora ele acabou pegando, da forma como estava lá não. Então aqui ele está dizendo, ó, localizei 100 resultados relacionados a esse conteúdo. Da mesma forma que na outra base de dados, a gente tem opção, ou lá no portal da CAPES, a gente pode vir em busca avançada e procurar, por exemplo, especificamente no título. Tá? Então eu poderia dizer, olha, eu quero especificamente no título, ou especificamente no assunto. Para ser mais preciso, embora 100 resultados nem seja um resultado um número de respostas tão grande. Tá? Então, às vezes, quando a gente busca exatamente no título, pode ser que a gente acabe filtrando ou delimitando demais. Não, acabou, não pegou. No title aqui. Search. Agora sim, agora buscando isso aqui no título. Ó, no título que tenha todos esses termos aqui, nada feito. Tá? Que tenha essa pesquisa toda, não. Ó, já associando uma parte, mental health, no título e speech therapies no geral, em qualquer campo, já achamos aí quatro resultados. Tá, mas muitas vezes a gente vai ser mais específico do que isso aqui ainda, né? Só falar de saúde mental e fono, né? Provavelmente você vai estudar um tema mais, eu acho que mais específico do que isso aqui. É da área de fono, mas às vezes algo mais específico. Né? Então, essa daqui é uma das bases da área de saúde. Tá? Além do Medline, a gente tem, como eu disse, Embase, que seria específico da área de saúde também, e a BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, também. Tá? Se eu tivesse interesse ainda no texto completo desse material, eu entro ali no nível do artigo individualmente e clico aqui no link para o texto completo. Note que a gente continua navegando via portal da CAPES. Tá? Por mais que eu tenha saído do portal da CAPES, entrado no Medline e agora saído do Medline e ido lá para o fornecedor, a gente tem ainda a indicação aqui de que a gente está num caminho aqui via portal de periódicos da CAPES. Isso aqui vai fazer toda a diferença quando a gente chegar aqui no texto completo. Tá? Até, e eu falo, até quando a gente navega lá no portal, no Google Acadêmico, eu recomendo que se pesquise, que se comece buscando Google Acadêmico dentro do portal da CAPES. Por quê? Porque a gente tem no Google Acadêmico conteúdo de todas as áreas lá, muito bem, mas também conteúdos de periódicos e editores que cobram pelo acesso. Então, quando a gente faz... Tá? Então, aqui, se eu tivesse OK só para finalizar, clico em Download PDF, sigo a minha leitura. Se eu estou lá dentro do portal da CAPES e quero navegar dentro do Google Acadêmico, e eu falo, não, normalmente eu vou para o Google Acadêmico direto. Tá? Vale sempre muito a pena vocês buscarem por aqui, Google Scholar. E aí a gente levado, tá? Se aparecer essa mensagem aqui, não se assustem, é só clicar aqui em avançado e ir para clicar no link aqui embaixo e prossegue lá para o Google Acadêmico. Então, se a gente faz uma pesquisa por aqui, muitas vezes, nesses links que a gente tem aqui ao lado, a gente tem, na verdade, conteúdos que são pagos, tá? Conteúdos de editores que normalmente cobrariam aí entre 30, 60, até 60 dólares. Tá? Vários deles. A Wiley, por exemplo, é um que cobra.
Tá? Vários desses journals aqui, eles cobram pelo acesso. Então, até para navegação via Google Acadêmico, façam sempre autentiquem-se via periódicos da CAPES e busquem através do Google Acadêmico por lá, especialmente quando vocês estiverem encontrando resultados que cobram pelo acesso. Dúvidas, pessoal, sobre o portal de periódicos da CAPES, base de dados, tudo mais? Ou a gente dá uma olhadinha numa base de dados da área de direito? O Antônio, só uma dúvida. Pois não. Não, eu Pelo Google Chrome aqui... Tem dois falando, pessoal. Tá, ó. Pelo Google Chrome, seguindo o que você fez aí na busca por base, ele não abriu a página para mim e está dando como temporariamente ou permanente fora do ar. Aí eu fui pelo Microsoft Edge, ele entrou normalmente. No Google Acadêmico. Qualquer base, tá? Mas pelo periódico da CAPES, quando eu clico lá no link base, pelo Google Chrome, eu clico em buscar base, certo. Ele não abre para mim. Ele apresenta aqui, ó, a página buscado periódicos está temporariamente indisponível, pode ter sido movida permanentemente. Não, Será que ele não abre no Google Chrome? Abre. Marcelo, eu estou usando o Google Chrome mesmo aqui. Tá? Estou usando o Google Chrome. O que eu acho que pode ter acontecido, talvez alguma instabilidade momentânea. Me fale o seguinte, primeiro, você fez o acesso via café? Não fiz. Isso é importante, tá? Por quê? Porque quando a gente não está autenticado via café, já é natural que ele comece a criar aqui uma resistência. Você tenta acessar uma base e ele fala, opa, deu erro. Tá, por quê? Porque ele não reconhece a gente como alguém que tem autorização para acesso a essa base. Então, sempre que for fazer, acesse primeiro via café, feito a sua autenticação, você vai confirmar aqui, ó, na página inicial do portal, você vai confirmar que você está logado, de fato, via Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e posteriormente faça pesquisa por base de dados, tá? Não é para dar erro no Chrome, não, porque eu uso principalmente o Chrome no dia a dia aqui. Tá aí, todas essas navegações que eu fiz foram via Chrome. Na dúvida, sempre use lá o limpar, o cache. Tá? Vá no Chrome aqui no menu aqui do lado direito superior, vá em configurações e põe um limpar ali. Limpar, isso aqui começou a dar problema, eu peço para limpar dados de navegação aqui e limpo cookies, principalmente essas coisas aqui, cookies e histórico, às vezes. Tá? Deixo senha, deixo tudo, mas especialmente o cookie e o cache aqui. Isso aqui é importante limpar. Mas faça o teste novamente aí, só para assegurar que está ok. Vale a pena sempre ver o navegador se está atualizado. Muitas vezes uma pequena atualização que não foi feita dá algum erro. Pode sim ter relação com essas coisas. Mas você Elaine? Oi, desculpa, posso falar um pouquinho? Pode falar, por favor. Se entra sempre pela biblioteca da PUC, né? Ou você vai direto lá e digita periódico? Olha, eu no dia a dia, eu digito periódicos CAPES, porque eu já tenho salvo no histórico aqui e tudo mais, nos favoritos, tá? Mas eu sempre exibo aquele caminho da página da biblioteca, mas para concentrar mesmo aquilo lá, aquele espaço como ponto de partida, para vocês que às vezes ainda estão começando a acessar esses conteúdos. Mas dá para entrar, periódicos CAPES, fazer o acesso via café e seguir. Pessoal, mais dúvidas, perguntas sobre as suas áreas aí, conteúdos das suas áreas? Pedro, eu quero tirar uma dúvida. Eu acho que é uma dúvida bem leiga, assim, bem boba, mas só por preciosismo, né? Aproveitando aqui a sua super expertise. Então, eu vou usufruir disso. No periódico Os CAPES, a gente vai achar todos os periódicos que são avaliados pela CAPES. É isso?
aquela lista que tem no Sucupira de periódicos com as notas, quais atribuídas, todos esses periódicos vão estar aí ou não é exatamente Não necessariamente. isso? Não necessariamente. Tá. O portal, embora tenha relação, né, com a coordenação, com a CAPES, o portal da CAPES, ele é um consórcio que é feito entre diversas instituições de ensino que tem, sim, programas de pós-graduação que atendem um certo nível de excelência em alguma das áreas. E aí, eles oferecem, eles fazem assinaturas a conteúdos que são relevantes a essas áreas, basicamente. Mas não necessariamente todo periódico que está lá vai possuir um qualis lá, por exemplo, que é aquele critério, né, que se utiliza, às vezes, para classificar lá os periódicos que a CAPES utiliza. Tá? Não necessariamente. Então, a gente tanto pode ter lá periódicos que são indexados, que são classificados na Qualis, no Qualis, e pode ter periódicos que não. Porque aquela classificação, só para registro breve, é assim, ela simplesmente depende hoje em dia de autores das pós-graduações, de programas de pós do Brasil, que publicam nas revistas. Se a revista é uma super revista, vamos pensar, uma super revista que negou todos os autores de programas de pós do Brasil e que publica super autores lá de fora, ela nem vai estar, ela nem será avaliada pela CAPES, tá? Mas ainda assim ela pode estar contida aí dentre essas assinaturas. Tá, perfeito. Ficou desenvolvido para mim. Muito obrigada. Nada. Só uma observação, Pedro, para ajudar a colega. Só para avisar que essa qualificação Qualis agora também vai sofrer uma alteração, porque esse critério obedece quadriênios. Então, nós estamos no quadriênio de 2016, 2017, 2018, 2019. Agora, em 2020, vai entrar outro quadriênio. Então, o que era Qualis A1 pode ser que seja A2, o que era B1 pode ser que vire B3. Então, assim, sim, ninguém sabe como vai ficar isso. De fato, Felipe, eles estão fazendo uma alteração na própria forma de avaliação dessas revistas, tá? Desses periódicos. Então, até essa atribuição do que antes era A, até esses extratos, tá? Serão há propostas de mudanças em relação a ele. Tem uma ferramenta que eu vou aproveitar a oportunidade, porque isso é relevante também para vocês, que eu tive a oportunidade de fazer uns anos atrás e que mantenho aí no ar, tá? Que é um site que se chama Onde Publicar. Isso aqui é uma compilação de algumas informações relacionadas a periódicos científicos, e é legal que assim foi bem adotada aí, o pessoal, assim, às vezes eu acho já menção a essa ferramenta aqui em blogs de bibliotecas da USP e de outras universidades também, então o pessoal gostou dela. Ela é meio pesada, porque isso aqui contempla toda a listagem de periódicos publicados no Qualis, ou que são classificados no Qualis em vigor, diga-se, mas que eu fui adicionando aqui, quando disponível, algumas outras informações. Por exemplo, as que pudessem responder assim, a perguntas que eu falo que são muito comuns na área da pós-graduação, que assim, Pedro, eu queria só revistas com Qualis A1 e A2, e que publiquem artigos no idioma português e que tenham Qualis A1 e A2 na área de engenharia, por exemplo, de engenharias, e que, adicionalmente, não cobre para publicação, tá? Assim, porque eu não quero pagar aí 3 mil dólares, às vezes, para publicar em uma revista dessa. Então, vocês podem vir aqui e selecionar aqui, ó, a área específica. Quero só, por exemplo, revistas da área de artes, classificadas em artes, e aí a gente vai reduzindo já o universo de publicações dessa área e posso ir adicionando. Eu tenho também a informação de que a revista é de acesso aberto, não é de acesso aberto, se ela cobra, se ela não cobra
Tá? Tem isso também aqui. Não é perfeito, não é tudo que a gente cobre. Ó, a grande maioria aqui, eu não tenho, inclusive, a informação das revistas Qualis A1 e A2, da área de artes. Se elas não cobram, eu não tenho, eu dependo de outras fontes aqui para compilar tudo isso. Então, eu só tenho 2 revistas que eu sei, pelo menos inicialmente, que não cobram. As outras, eu simplesmente não tenho a informação. Então, é sempre prudente aí confirmar isso aqui. Mas é uma ferramenta que permite aí vocês irem fazendo uma triagem também para escolher. Desculpa. Excelente. Muito bom ter indicado aqui, porque é excelente, né? Essa base de dados, mesmo que ainda imperfeita, em processo de melhora, muito bom. Então, ó, isso, legal. Então, é bom, já compartilho com vocês aqui. Eu acho que, assim, como é um projeto pessoal, não é nada que eu tive muito tempo para realmente me dedicar, para enriquecer, eu coloquei aí, o pessoal usa, de vez em quando eu recebo uns e-mails dizendo, oh, muito bom, ou até, oh, parou de funcionar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí? Aí eu vou lá, dou uma revisadinha. Se vocês, então, tiverem aí interesse, tá? Eu disponibilizei o link. Aí, se eu tenho interesse nesse filtro aqui, e aí eu quero ver revista de educação e artes e inclusão, eu clico aqui, sou direcionado já ou à página da revista, em que aí vale eu naturalmente checar todas as informações, saber se ela é mesmo cobrada, se ela não cobra taxa, se ela é mesmo de acesso aberto ou não, e verificar as normas aqui de publicação, naturalmente, as orientações aqui aos autores, né? Por exemplo, quero ver aqui submissões online e diretrizes para autores. Aí eu vejo quais são as normas, tudo mais. Tá, é uma forma aí de tentar triar um pouquinho e escolher periódicos para vocês mandarem os seus artigos científicos. Mais uma perguntinha, pode ser, Pedro? Claro, pois não. Eu outro dia tive uma indicação de uma revista para publicar, mas não estava na classificação da Qualis. É uma revista, acho que da Índia, não sei. Foi indicada por uma pessoa, mas eu não tinha como saber qual era a avaliação dela. Como é que a gente faz? Assim, tem algumas que não são... Perfeito. O que acontece? A gente tem hoje a gente tem o que se chama de periódicos ou revistas predatórias, né? Então tem que tomar um certo cuidado com essas, às vezes, esses chamados, né? Que às vezes fazem, a gente começa a receber e-mail dizendo que tomaram conhecimento do importante trabalho que a gente vem desenvolvendo, pesquisando na área X. Às vezes eles pegam um trabalho que você publicou em um congresso, que é só um resumo, e aí essas revistas vão se apropriando desses dados de vocês, pessoais, e começam a disparar mensagens aí, convidando vocês a publicarem nelas. Então, tem o que se chama de revistas predatórias. E algumas opções para se checar se a revista é mesmo predatória ou não, se ela tenha só intuito mesmo de sair publicando qualquer coisa sem realmente muita preocupação com avaliação por pares, com tudo mais, checar nas diversas fontes aí possíveis. Uma, Qualis, da CAPES, se não lá ainda, dentro do portal de periódicos da CAPES, buscando pelo ISSN dela, porque aí vocês têm mais pistas sobre se ela é publicada em algumas fontes, como o DOAJ é um importante que indexa artigo ou indexa periódicos que são do tipo open source, né, ou open access, tá? Open access. Então, é uma das fontes importantes para vocês pesquisarem. E aqui, ó, então, busca por periódicos, seria também possível que vocês viessem aqui e colassem o próprio ISSN do periódico. Então, tem que verificar tudo isso, se ele tem ISSN, desde quando ele é publicado, se ele tem mesmo, às vezes, respaldo, ou se ele tem impacto, por exemplo, no mundo acadêmico, tudo mais. Então, por aqui, a gente tem condições de verificar. Tá? Então, vamos ver. Revista Letras. Estou chutando como se fosse um nome aqui, um título qualquer, e eu quero dar uma olhada só em alguns detalhes. Ó, aqui eu localizei essa revista, por exemplo, Alfa, que poderia ser o caso. Tem aqui, ó, ao lado, se eu clico nela,
ela tem ao lado aqui, ó, alguns detalhes. Ela é uma revista que passa por revisão por pares, logo é uma revista que não é informativa só, tá? É uma revista científica. Ela tem o acesso aqui parcial ou totalmente aberto. Essa informação vem muitas vezes lá do DOAJ, onde ela se encontra, às vezes indexada. Então a gente tem dentro do DOAJ. Opa, acabei clicando fora. Ela é indexada, ó, no Cielo. Então essa daqui é uma revista que daria sim para considerar, tá? Ela tem às vezes um índice H que vale observar lá e analisar se é para a área dela, se é um índice, se é importante dentro do Scopus, mas só dela estar dentro do Scopus aqui já significa também, o Scopus é uma base de dados que contempla aí uma quantidade de periódicos X que passam por uma curadoria, né, para serem aceitos também. Então, revistas que são indexadas no Cielo, tanto no Cielo também, mas assim como no Scopus, elas têm um peso, elas terão mais relevância aí e mais segurança de não serem revistas que se chamam hoje em dia aí de revistas ou jornais predatórios. Tá? Então, por aqui, pelo próprio CAPES, quando a gente busca por revista, a gente tem condições. Procurem sempre, para evitar nomes iguais e confusão, procurem primeiro o ISSN da revista e aí joguem ele aqui na busca por periódicos, joguem já o ISSN aqui, se tiver, já é direto. Bom, e aí, pessoal? Como é que estamos? De tempo, de dúvidas? Pode continuar, Pedro. Então, vamos lá. Vocês querem tirar mais alguma dúvida específica desse conteúdo que a gente viu até o momento? Ou a gente dá uma olhada numa base de dados rapidamente da área de direito que é disponibilizada pela instituição? Eu sei que a gente está falando para muitos alunos e alunas de cursos distintos, muito diferentes, né? Então, às vezes, eu estou usando exemplos que podem não abranger muito a área de vocês, pessoal. Então, podem me pedir também pontualmente, Pedro, e da área tal? Tem alguma coisa que você conheça, que a gente poderia acessar, que a instituição disponibiliza, tudo mais? A gente pode ver tudo isso. Ó, vamos lá, para dar uma olhada dentro desse conteúdo aqui, também a partir lá da página inicial da biblioteca, a gente tem acesso aqui à revista dos tribunais, ou RT Online. Se a gente clica aqui, a gente tem um pouco dos detalhes sobre essa base de dados. Ela não é uma base de dados que está disponível lá dentro do portal da CAPES, é uma base de dados voltada especificamente para a área do direito, em que aí a gente compreende até um pouco, como a título de exemplo, qual é a diferença, o que é que caracterizam bases de dados especializadas. Tá? A gente viu lá na área da saúde, a gente acabou nem indo muito para os filtros lá, mas é comum aqui na área da saúde, quando a gente vem, voltando aqui, ó, só de passagem no PubMed ainda, que a gente viu para uma pessoa que solicitou, a gente tem aqui algumas características que são de documentos especificamente da área de saúde. Ó, clinical trial, meta-análises, revisões sistemáticas. Tá? Revisões sistemáticas hoje já começam a aparecer também em outras áreas, mas é um tipo de publicação, um tipo de estudo que é originário aí da área de saúde. A gente tem, ó, muito característico da área de saúde, filtros de faixas etárias, de grupos etários, por exemplo. Isso é característica que eu falo de bases de dados especializadas. Por quê? Porque na área da saúde, por exemplo, eu quero estudar só crianças entre 6 e 12 anos. Tem como filtrar? Tem como filtrar. Se eu for para uma base de dados da área de direito, um filtro desse aqui não tem muito sentido. Né? Assim, não é muito comum a gente fazer filtros. Agora, na área da saúde, é bastante comum os estudos pegarem populações específicas, né? Assim, recém-nascido, crianças, adolescentes, sexo feminino ou masculino,
né? Então, tudo isso, se os estudos são com animais ou se são especificamente com humanos. Então, tudo isso aqui é característica de bases de dados especializadas. Nesse caso aqui, filtros específicos da área da saúde. E aí a gente tem, voltando lá para a base que a gente ia falar um pouco agora, que é a base de dados da Revista dos Tribunais, ou RT Online. Acesso aqui, RA, letras e números, e a senha mesma que vocês usam para o Teams. Tá? A mesma senha que vocês usam para o Teams. Acesso, então, o conteúdo aqui. Característica dessa base de dados é que ela traz, então, uma compilação muito bem sistematizada de conteúdos da área do direito, das fontes de informação que são específicas, são fontes de informação tradicionais aqui da área do direito, doutrina, jurisprudência e legislação, especificamente, são as bases, as fontes de informação da área de direito. Bom, o que é legal aqui, eu destaco? Uma pesquisa integrada, então isso é muito rico, ou muito útil para quem está buscando algo e não quer necessariamente fazer um filtro de tipo de documento. Tá? Então eu posso simplesmente procurar aqui por trás, tá? E isso também é característica de bases de dados especializadas, vocabulários controlados. Tá? Então, quando a gente diz de uma busca no Google, a gente tem uma busca geral. Quando a gente faz uma pesquisa lá, ele está buscando em qualquer lugar. No título, não necessariamente no texto completo, né, mas no título, no resumo, se tiver, no título do periódico onde foi publicado, alguma coisa desse tipo, no autor, tudo mais. Mas não tem por trás um vocabulário sistematizado. E o que significa isso? Assim como nas outras bases de dados especializadas, isso também está presente. Que a gente tem uma linguagem própria para cada área. Então, a gente tem lá um vocabulário técnico, alguma coisa assim, para se referir aos temas daquela área lá. Então, isso faz diferença quando a gente vai fazer uma pesquisa aqui, porque traz maior precisão. As bases de dados, tá? Isso vale tanto lá para o Medline, quanto aqui para a Revista dos Tribunais. Traz mais precisão. Porque não basta que eu tenha no título escrito um título com o termo honorários para achar exatamente o honorário a que eu estou me referindo. Tá? Eu tenho que, então, é mais interessante que eu use o vocabulário que está por trás desse sistema e que algum especialista da área foi lá e disse, olha, esse trabalho, ele trata realmente de honorários, mas não honorários de uma forma geral, ele trata de honorários periciais. Então, isso faz diferença, é característica dessas bases de dados especializadas, um vocabulário controlado também por trás. Traz maior precisão, portanto, nessas pesquisas. Tem, então, na página inicial já a possibilidade de fazer uma pesquisa, e aí a gente encontra resultados, sejam eles de doutrina, que é a parte mais teórica, né, a parte em que os juristas discutem aqui os temas da área, jurisprudência ou legislação, tudo em uma única página de respostas. Ó, detalhe, falando aqui especificamente de legislação, ainda uma flagzinha, uma bandeira aqui, mencionando, verde significa em vigor, tá? Legislação em vigor, mas a gente essa base de dados, ela contempla também legislação já que está desatualizada, que já não é mais vigente. Então, a gente, às vezes, encontra até resultados desse tipo, e súmulas, e por aí vai. Tá? Então, tem diversos conteúdos aqui. Se eu tiver interesse no texto completo desse material, basta eu clicar aqui, vou pegar esse texto de doutrina, e aí tem o texto sendo apresentado aqui. Ele está meio mal organizado, isso aqui, o fornecedor deixou meio abandonado esse trecho aqui. A leitura direto na tela aqui está meio espremida. Tá? Mas aí vocês podem utilizar essas funcionalidades aqui em cima, especialmente a salvar, tá? Que é essa daqui, e que permite a gente salvar esse conteúdo, todo o conteúdo aqui, no formato doc, tá? Ou PDF. Tá? Então, o doc, na verdade, é RTF, mas é um formato compatível com Word. Tá? Então, seleciono aqui, ele vai gerar
o nosso documento, e aí a gente já tem todo o material, ou aquele trabalho, aquela doutrina, aquele texto de doutrina, todo aqui, ó, muito bem apresentado, e com a possibilidade de editar, de copiar, colar, de fazer aí, levar para outros documentos e fazer citação, tudo mais. Citação e referência que eu falo, não citação judicial. Ó, texto, título, todo local, ó, datas, dados da publicação, né, da referência, então, todo o material pronto para a gente seguir utilizando. Além disso, essa base de dados a gente poderia utilizar pesquisa diretamente aqui em doutrina, e aí o que a gente tem de característica aqui, possibilidade de fazer filtros específicos relacionados a esse tema, tá? Desde em que revista eu quero buscar isso, então eu posso filtrar um pouco. Se eu estou buscando honorários, eu posso considerar que eu não quero honorários dentro de revistas de ciências penais, por exemplo. Eu só quero honorários dentro, sei lá, de alguma coisa, de uma área específica, tá? Ou mesmo outros temas aí que a gente tem em diversos, né, em diversas áreas, mas que eu quero buscar especificamente em uma. Tá? Posso fazer isso. Jurisprudência também com seus filtros específicos aqui, possibilidade de busca por número do acórdão, do processo, relator, dos tribunais específicos, legislação, além de busca também direto no índice aqui, por título, alguma coisa assim, ou por número da lei, alguma coisa, a gente pode buscar pelo apelido da lei também. Então, poderia buscar aqui Lei Pelé, Lei Maria da Penha, esse tipo de coisa, Lei da Ficha Limpa, também seria possível utilizar filtros aqui. Da mesma coisa, da mesma forma, súmulas, aqui a gente pode buscar por número, tá? E por outros filtros. Ainda nos produtos, a gente tem aqui o Código Civil, o Código de Processo Civil comentado. Tá? É mais uma fonte aí que vocês podem utilizar, então não tem que necessariamente recorrer lá a livro físico. Tá? Se a gente vier aqui, vamos ver, divórcio. Começamos lá com casamento, vamos acabar aqui só nesse momento com divórcio, né? Então, ó, divórcio, está aqui, e aí a gente tem legislação comentada, doutrinas essenciais, vou pesquisar. Não, aqui acho que, deixa eu ver aqui outro, doutrinas essenciais, produtos, eu quero buscar aqui por herança. Pronto, aqui tem alguma coisa que saiu. Então, primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil, específico a uma lei. Tá, pessoal? Basicamente é isso. Além dessas bases de dados aqui, a gente tem também, tá, bases de dados que são abertas, que são externas, tá? Tem uma outra que vale também destacar, que é uma base de dados lá na nossa página inicial da biblioteca, que é a Target. É uma base de dados de normas. Tá? Quais normas? Normas publicadas, Target Get Web. Normas publicadas, a forma de acesso é a mesma, tá? São normas na íntegra publicadas pela ABNT e também normas que foram traduzidas da ISO pela ABNT, tá? Não tem todas as ISO, naturalmente, mas as que foram traduzidas pela ABNT, essas tem também. Além de documentos de órgãos regulatórios, a gente tem disponível aqui, e pesquisa também em diários oficiais da União, dos estados e de grandes municípios aí também. Então, essa é mais uma fonte para explorar. Algo que vale destacar para vocês, considerando pesquisa para a área já de pós-graduação, eu também destacaria o seguinte: a gente tem como buscar dentro do portal inicial da biblioteca conteúdos relacionados aqui a especificamente
teses e dissertações, é bastante comum quem está fazendo uma tese ou dissertação checar outras teses e dissertações que foram publicadas na área. Tá? Além da pesquisa de teses e dissertações produzidas por programas da PUC São Paulo, que a gente poderia filtrar por aqui, nem todas, vale dizer, estão disponíveis em texto completo, tá? Isso requer autorização do autor. Então, se a gente vier buscar aqui um título específico, alguma coisa assim, a gente vai clicar aqui na tese e vai verificar aqui embaixo se ela está ou não disponível para acesso, tá? Isso requer autorização do autor. Então, às vezes a gente vai clicar aqui ou vai aparecer ali que ela não está disponível em texto completo. Ela vai até pedir login. Desconsiderem, não é possível, tá? Login ali não é possível e não é possível, então, portanto, acessar essas teses que não têm autorização do próprio autor para publicação na web. Agora, muitos desses conteúdos estão, sim, abertos e disponíveis lá em texto completo. Além das próprias teses e dissertações dos programas da PUC, vale vocês conhecerem também o BDTD, tá? O Banco Digital de Teses e Dissertações do IBICT. Porque aqui é uma outra fonte que é interessante buscar por teses e dissertações, porque aqui ela contempla, essa base contempla, é uma base aberta, tá? Que contempla aí dissertações e teses produzidas por todos os programas de pós desses programas de pós, desses tipos de programas de pós do Brasil. Tá? Então, é possível também fazer filtros aqui, buscando aí por temas específicos e verificar se o material está disponível em texto completo, aberto, né, com acesso aberto. Se tiver, a gente vai clicar aqui, vamos ver, dar uma olhadinha nessa. E aí, de maneira muito semelhante ao portal de teses da instituição, a gente deve encontrar aqui, quando está disponível, a gente vai encontrar aqui a opção de download do texto completo. Visualizar, abrir. Nesse caso, ó, mais uma tese ou dissertação. Uma tese, ó, também disponível em texto completo. Então, é mais uma fonte aí com materiais afins aí das áreas dos programas de pós, que vale vocês conhecerem. Pessoal, é isso e muito mais. Mas nesse momento eu acho que tá de bom tamanho, não? Vocês querem explorar mais alguma coisa? Querem tirar dúvidas? Se alguém tiver alguma pergunta para o Pedro. Tá tranquilo. Legal. Só agradecimentos. Eu que agradeço a todos vocês, tá? Fico muito satisfeito em poder atendê-los aí. E reforço, pessoal, que isso aqui é uma apresentação, tá? Para vocês só terem noção do quanto de informação a gente tem disponível, mas que lembrem-se, lá na página inicial do Teams da biblioteca, eu compartilhei isso, mostrei isso para vocês e compartilhei o link aí com vocês, só para a gente não perder a oportunidade. É lá que vocês podem retomar essa conversação ou manter essa conversação com a biblioteca, sempre solicitando suporte, tá? Durante todo o trajeto aí de elaboração, de pesquisa, de levantamento bibliográfico, de formatação do trabalho, de citação e referência, tá? Tudo isso, então, vocês têm aqui dentro da equipe Teams da biblioteca, lembrando, aqui vocês têm um agendamento de serviços, um formulário de solicitação de artigos e também vários desses vídeos tutoriais aí, ou vídeos de reuniões, de apresentações como essas que a gente fez hoje, também disponíveis para vocês aqui. Tá? Então, tomem isso como um primeiro contato, como também da parte da biblioteca, as nossas boas-vindas para vocês, e um convite mesmo para que vocês continuem
nos contatando aí, falando conosco através desses canais aqui e solicitando nossos atendimentos. Obrigada, Pedro. Eu estou substituindo o Márcio, meu nome é Ana Tércia, eu também sou da PG, então eu vou fazer aqui o encerramento, mas eu acho que antes tem uma colega que quer falar. Danúbia, você levantou a mão, por favor. Sim, é só uma dúvida. Esse vídeo que está sendo gravado vai ficar disponível? Até porque eu olhei aqui no chat com esse link que ele colocou, pelo menos no meu não aparece. Eu não sei se vai aparecer depois na gravação. Eu acho que essas informações vão estar disponíveis na página da PG, e provavelmente vão ficar disponíveis no nosso link para a semana de recepção de calouros de novos pós-graduandos e pós-graduandas da APG. Então, dentro desse link, é que a gente ainda não terminou de gravar, por isso que não deve estar disponível. Ah, ok, tá, obrigada. Tá bom? É isso mesmo. Elaine quer falar, por favor? Elaine? Você levantou a mão? Oi, estou falando no mudo aqui. Por favor. Não, é que eu já estou há mais tempo aqui, mas eu sempre preciso recuperar as informações, né? Quando a gente entra no Teams, é aberto lá o geral, né? E para entrar nas aulas tem as equipes. Para entrar na biblioteca tem como é que faz? Eu disponibilizei nesse chat aqui, Elaine, se você subir ali um pouco mais, ó, a gente tem aqui um link específico, eu vou colar ele mais uma vez ali ao final, um link específico do Teams da biblioteca, tá? Tá. Aqui. Então vocês podem acessar o conteúdo lá e nos acionar lá sempre que precisarem. Tá, ele fica sempre disponível aí, né? E vai ficar lá dentre as suas equipes uma vez que você se inscrever nele. Bom, se mais ninguém tiver inscrito para falar, e aparentemente não tem mais ninguém, eu vou fazer aqui os encerramentos. E o primeiro deles, né, eu tenho 3 informes para fazer. O primeiro é agradecer demais a você, Pedro, e também a Vanessa. Toda vez que eu ouço algum bibliotecário ou bibliotecária palestrarem ou falarem, ou mesmo numa conversa informal, eu me dou conta dos meus gargalos como pesquisadora e também como leitora. Eu acho que é um saber de uma potência enorme. Então, foi muito importante ouvir você. Né, a gente começa super bem aqui essa semana de recepção aos novos pós-graduandos da PUC, com um saber que é tão restrito, que a gente não sabe, uma área de conhecimento que é tão, né, se fala tão pouco, mas é tão potente. Então, foi muito prazeroso te ouvir. Muito obrigada por aceitar o convite da PG. Eu tenho certeza que todos sairemos daqui leitores e pesquisadores melhores, tá bom? O segundo informe para todo mundo que está aqui é que hoje é a primeira palestra de uma semana inteira de recepção aos novos pós-graduandos e pós-graduandas da PUC. Então, a gente começou aqui muito bem com o Pedro Maricato, mas amanhã a gente tem uma palestra às 15 horas sobre o papel da universidade, da pesquisa e da ciência no Brasil com a Flávia Calé, que é a presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação. No dia 27, às 18, a gente tem uma palestra, né, para explicar como funciona a pós-graduação com o professor Álvaro Gonzaga, da Faculdade de Direito da PUC. No dia 28, às 10 horas, a gente tem uma palestra que é o Meandros das Publicações de Artigos Científicos na Pós-Graduação, com a professora doutora Ana Paula da Silva, docente do EHPS. E, para finalizar, a gente vai falar sobre saúde mental e pós-graduação. Até teve uma colega da fonoaudiologia que comentou que é o tema, né, de pesquisa. Vai ser às 14 horas e vai ser com a professora Renata Paparelli, que é doutora em psicologia social e tem outras qualificações. E depois, no dia 31, às 18, desculpa, falei que a gente ia terminar, mas tem mais 2. Tem uma oficina de currículo Lattes com a professora Elisângela Lizardo de Oliveira, e é assim que a gente finaliza. Então, são assuntos que interessam a toda a comunidade, né, acadêmica, Lattes, como funciona a pós-graduação, saúde mental.
Então, a APG conta com a participação de vocês no desenrolar das atividades, que serão todas feitas de maneira remota, pelo Teams, via acesso da página da APG, assim como foi hoje a do Pedro Maricato. E o terceiro informe super importante que a APG quer fazer para todo mundo que está aqui é da importância, da vitalidade de se votar para a reitoria da PUC. A comunidade acadêmica vai ser consultada essa semana sobre a ocupação da nova gestão da reitoria da PUC, e é muito importante que todos nós, pós-graduandos, nos manifestemos, porque é um ato de democracia, né? A democracia é tão atacada nesse momento. Então, na quinta e na sexta-feira dessa semana serão as oportunidades que nós teremos para votar. Todos os passos de como votar estão disponíveis na página da PG no Instagram e também na página da única chapa que está concorrendo, que é a chapa única, que é a PG, não, que é PUC SP Somos Todos, no Instagram, que é a chapa da professora Amália e do professor Pedro Paulo Manos. Não é porque tem uma chapa única que não é relevante que nós votemos, né? A gente quer bater muito nessa tecla da importância da comunidade acadêmica comparecer em peso, manifestando que é, sim, muito relevante que a gente continue sendo consultado para decidir sobre a reitoria da PUC, que é uma particularidade, uma singularidade da nossa universidade. E a gente não pode colocar isso em risco de perder, né? A gente não pode perder, a gente tem que mostrar que a gente quer continuar assim. Mas eu finalizo mesmo agradecendo uma vez mais. Pedro, um prazer enorme te ouvir e aprender com você, tá bom? A PG é sua parceira. E obrigado, Ana Tércia. Tá bom? Agradeço as suas palavras, agradeço a todos. E, pessoal, contem conosco, tá? Acessem a biblioteca, nos busquem aí, que a gente está à disposição de vocês. Tá? Então, tá. Fico por aqui. Uma boa noite a todos. Tchau, se cuidem. Tchau, Tchau, Pedro. obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada. Márcio. Cris, você sabe parar a gravação?